Alex, acho que podemos encontrar algum tipo de pista na estratégia de segurança nacional do governo Trump. Nessa estratégia, eles basicamente falam em focar no hemisfério ocidental. E dá para ver que querem convencer todos esses governos da América Latina, começando pelo Norte, Canadá, México, até o Brasil e a Colômbia, de que o rei é os Estados Unidos. É preciso entender isso. Então, qual poderia ser a solução para isso? Entrar na Venezuela, intimidar, mostrar algum tipo de força. Porque, saindo da Venezuela, Donald Trump mentiu incrível. Nenhum teve. Eu não faço ideia do que ele está falando. Ele disse: olhem o que fizemos na Venezuela e olhem o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Isso nem é comparável, na minha opinião, porque a natureza dos dois conflitos é completamente diferente. Não é um conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela. Não há guerra entre eles. Enquanto isso, a Rússia está travando uma guerra de atrito contra toda a OTAN, contra todo o Ocidente. Comparar a situação na Ucrânia com o que aconteceu na Venezuela é simplesmente infantil, superficial, quando se observa os comentários de Donald Trump. É por isso que acho que muitos de nós estamos confusos sobre o que está acontecendo com o governo Trump. Nima, sinceramente, eu parei de ouvir o que o Trump diz, porque me parece que muitas das declarações dele são calculadas para gerar indignação emocional. E eu não sou imune a isso. Quando eu ouvi as notícias sobre a Venezuela, eu estava viajando, mas obviamente se recebe notícias em todo lugar. Fiquei profundamente decepcionado. Pensei, isso é uma completa traição a tudo que achávamos que ele representava. Mas então você sabe, o Trump faz isso de propósito. Ele deixa todo mundo de cabelo em pé, e todos ficam emocionalmente focados em algo, enquanto ele faz outra coisa completamente diferente. Notei que muitas pessoas embarcaram nessa onda de indignação e depois começaram a xingar o Trump. E eles o estão condenando de todas as formas possíveis. Como um louco, um maníaco, um babuíno de rosto alaranjado, todo tipo de coisa que já ouvi. Mas sabe, quando você faz isso, não está pensando, não está analisando o que realmente está acontecendo. Eu tento ignorar as palhaçadas do Trump e tentar entender o que é que eles podem estar fazendo. Porque veja, há uma possibilidade de que Trump seja um louco. Ok, essa é uma possibilidade. Também há a possibilidade de que, de alguma forma, alguém tenha chegado até ele e que ele esteja servindo aos interesses desses globalistas ao redor do mundo. Basicamente Wall Street e a City de Londres. E há ainda a possibilidade de que ele esteja cumprindo o que prometeu, mas de maneiras que não conseguimos entender ou acompanhar. Eu não acho que ele seja louco. Observei certos episódios durante o governo Trump que mostram muito claramente que sua equipe sabe o que está fazendo, pelo menos quando se trata dos Balcãs e da guerra na Ucrânia. Acho que eles desempenharam um papel muito construtivo em ambos os casos. O que ele está fazendo na Venezuela, não posso dizer. Mas me parece que essas declarações que ele faz. Ok, antes de tudo, precisamos entender que Trump foi moldado em parte por sua carreira como apresentador de programas de auditório e na World Wrestling Federation. Talvez isso o tenha influenciado no sentido de que quando você alcança algum tipo de sucesso, tira o máximo proveito disso porque quer impressionar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Sim. Vá em frente. Você quer impressionar todo mundo e quer assustar seus adversários para que não se defendam, para que baixem os braços e digam, sim, senhor, faremos o que o senhor mandar. Agora veja, o sequestro de Nicolás Maduro, as pessoas estão dizendo, que operação precisa, cirúrgica, perfeita, que genialidade, que habilidade fenomenal. A menos que tenha sido um acordo combinado. Porque veja, vocês foram lá com 4 helicópteros, acho que eram 4, talvez mais ou menos, mas ainda assim. E primeiro vocês disseram que ninguém se feriu,
e que conseguiram não só o presidente, mas também a esposa dele. Tirar uma pessoa sem ferimentos já é complicado bastante. Imagine duas. E vocês lançaram bombas de 500 libras e o sistema de segurança não reagiu? Acho isso muito improvável. Então eu diria que muito provavelmente aquilo foi um acordo. E então, se voltarmos o relógio algumas semanas, 2 ou 3 semanas em dezembro, tivemos declarações de Trump. Ele disse: estamos muito perto de um acordo. Ele não explicou que tipo de acordo, mas disse: estamos muito perto de um acordo. Estamos conversando com os venezuelanos e assim por diante. E depois houve declarações do próprio Nicolás Maduro, que falava sobre suas conversas com Donald Trump. E Maduro dizia: não, foram muito cordiais e respeitosas. Bem, eles estavam falando sobre algum tipo de acordo. Talvez este fosse o acordo de que estavam falando. Eu não sei, Nima, não mais do que qualquer outra pessoa, mas acho que precisamos tentar considerar o máximo de contexto possível para entender o que está acontecendo. Discern what's going on. And 100%, the biggest E com certeza, a maior parte da humanidade sediada na cidade de Londres faz parte dessa imensa rede de lavagem de dinheiro. Instituições supranacionais e globais que desfrutam de imunidade legal absoluta e são intocáveis por qualquer força policial nacional. Então, quando as pessoas dizem que Trump está destruindo o sistema de direito internacional, é preciso ser rigoroso ao estudar o que o direito internacional é e o que não é. Não se trata apenas de, não vamos nos atacar uns aos outros. Trata-se de que existem 76 países com organizações internacionais documentadas, incluindo bancos, a Gavi, a Aliança de Vacinas, a Organização Mundial da Saúde, a Agência Internacional de Energia, todas elas com imunidade total, o que significa que suas instalações são invioláveis. Seus arquivos são invioláveis. Their archives are inviolable. Você nem pode entrar nos escritórios deles para conduzir uma investigação. E se você conseguisse algum dos documentos deles, eles não seriam admissíveis em tribunal, porque você os obteve ilegalmente, porque legalmente simplesmente não pode. Então eles desfrutam de imunidade legal completa e podem fazer o que quiserem. Parece-me que Trump saiu do controle porque está mirando exatamente nesse inimigo. E então, se voltarmos 12 anos, até 2014, temos Viktor Ivanov falando desse mesmo inimigo e dizendo: este é o inimigo da humanidade. É aqui que está o problema. Talvez esse seja o alvo, Max Hammer. Maybe this is the target, but we'll find out. Alex, eu realmente acredito que o que Donald Trump está fazendo está criando algum tipo de reação contrária. Por exemplo, no Brasil, que eu acompanho de perto, conheço a sociedade, moro lá, o problema é que a mentalidade americana é totalmente diferente da que temos na América Latina. Na América Latina, eles não chamam de soccer, chamam de futebol. É preciso entender que esses tipos de jogos, que são tão importantes nos Estados Unidos, têm muitas consequências. Mas os torcedores nos Estados Unidos e muitas pessoas na América Latina não se importam com as mesmas coisas. Eles querem ver qual será o resultado para eles. É por isso que eu acho que o governo Trump, todo o conceito dessa administração, está perdendo o ponto em relação à América Latina. Eles poderiam construir amizades com o Brasil, com a Colômbia, com todos esses países da América Latina, de uma forma muito diferente. Mas parece que, de alguma forma, o legado do Império ainda é tão influente, até mesmo nas políticas atuais do governo, que eles não se importam com o povo da América Latina. É preciso se comunicar com essas pessoas. É preciso fazer acordos com elas. Você não vai forçá-las a nada, porque afinal veja o que está acontecendo com a Rússia, a China e essas transformações que estão ocorrendo. São mudanças colossais e todos estão testemunhando isso. É preciso entender que, se você quer um futuro melhor, precisa de novas amizades, novas parcerias, não de novos inimigos. E esse conceito é sequer considerado pelo governo atual. Eu não vejo isso. Esse é o problema.
I don't know, Nima, but I will say this. Eu não sei, Nima, mas vou dizer o seguinte. Acho que isso cabe ao povo, em última instância, ao povo americano e ao povo de países como o Brasil e a Venezuela, e assim por diante. O que estamos vendo agora na Venezuela é uma reação muito forte e apaixonada contra a incursão americana e o sequestro de Nicolás Maduro. E se milhões de pessoas forem às ruas e disserem, não, nós não aceitaremos isso, então o povo dos Estados Unidos terá que prestar atenção e dizer, bem, acho que vai ser muito difícil para nós com os corações e mentes da forma como começamos, achando que simplesmente brutalizá-los até a submissão. Thinking that we'll just brutalize them into submission. Then you have to make nice with them because they're armed. Então você precisa se dar bem com eles, porque estão armados. Porque há entre 1,5 milhão e 3 milhões desses coletivos envolvidos que estão dispersos. A maioria é rural. Eles conhecem suas selvas, enquanto você não pode enviar tropas suficientes à Venezuela para combatê-los à força. Então ou você vai ter que dizer certo. Não podemos pegar o petróleo deles. Não podemos investir dezenas de bilhões de dólares aqui para extrair seus recursos. Talvez tenhamos que fazer um bom acordo com eles. Isso é uma coisa. E também vimos nos próprios Estados Unidos muitos protestos nas ruas de pessoas americanas dizendo: nós não votamos por isso. Somos totalmente contra isso. E as pessoas do governo Trump também vão ter que prestar atenção nisso, porque não dá para forçar todo mundo à submissão e chamá-los, sei lá, de antissemitas ou qualquer outro nome que se queira usar. Vai ser preciso levá-los em consideração. Acho que isso está ficando bem evidente, porque na época, antes da internet, antes do YouTube, antes das redes sociais, a gente meio que tinha que acreditar no que ouvia no rádio, via na TV e lia nos jornais. A gente não desconfiava até onde eles iam para mentir para nós. Nós não suspeitávamos que eles tinham construído estúdios inteiros com equipamentos de efeitos especiais para nos mostrar imagens completamente falsas. Tipo, olhem, os alemães estão baionetando bebês na Bélgica. Certo? Então isso não funciona mais. E o quanto isso deixou de funcionar é visível até no que eles estão dizendo. Todas essas pessoas, como Ursula von der Leyen, Kaja Kallas e Klaus Schwab, estão tendo ataques de raiva por causa de desinformação e informação falsa. Klaus Schwab, acho que só nesta semana, publicou um artigo na revista Time, realmente lamentando que eu estranho. Basically lamenting that they lost control. They have no control. They are unable to. Eles não têm controle. Eles não conseguem implementar políticas e levá-las adiante, porque, bem, você sabe, dizem que as pessoas não acreditam neles, que a confiança foi quebrada e que as pessoas não conseguem discernir a verdade. Mas não é isso. A confiança nas suas estruturas é que está quebrada. E as pessoas sabem que vocês não estão dizendo a verdade. Em vez disso, as pessoas estão se voltando para outras fontes, sabe, como, entre outros lugares, o seu podcast, para tentar ouvir explicações e informações que possam parecer, isso soa um pouco mais confiável, mais convincente do que o que me dizem na CNN. Então eu acho que no fim das contas, o efeito completo disso é que as pessoas não estão mais seguindo a narrativa oficial. People are no longer falling into line with the official narrative. So when they tell them, então, quando dizem a eles, os russos estão chegando, acho que vocês vão ter que sacrificar seus filhos, as pessoas não respondem. Sim, é meu dever patriótico sacrificar meus filhos. Elas dizem, não, nós não concordamos. Você não pode ter meus filhos. Eu não vou à guerra por você e eles também não irão. E agora percebem que não conseguem fazer a população se vacinar completamente. Não conseguem nos convencer a aceitar reforços semestrais ou trimestrais. Ninguém acredita mais na narrativa sobre o clima. Ninguém acredita mais em ir à guerra contra a Rússia e assim por diante. O apoio público a Israel desabou de forma irreversível. Não vai voltar. And so what does this mean? It means that
E então, o que isso significa? Significa que eles terão de mudar de rumo, porque a pressão popular está forçando isso. Acho que o governo Trump também terá de levar essa pressão em consideração. Basicamente, terão de agir de forma mais amigável com o povo e responder às suas aspirações e demandas. Em última análise, nem é tão relevante quem Trump é. Se ele é realmente um louco, se está comprometido ou se é algum tipo de gangster esperto jogando xadrez em 5 dimensões. Isso não importa. No fim das contas, todos terão de levar em conta as demandas populares e direcionar as políticas na direção que o povo deseja. Alex, acho que muitos em nosso público desconfiam muito de Donald Trump, porque veja quem está próximo dele agora, Lindsey Graham. Toda vez que Trump fala, Lindsey Graham está lá. Eu não entendo por que ele está lá, ou qual é o benefício de ter Lindsey Graham como parte do governo. E veja, ele está pressionando por mais sanções contra a Rússia neste momento. E Donald Trump diz, vá em frente e faça isso. Deixe-me reproduzir um trecho de Tucker Carlson, explicando o que está acontecendo nos Estados Unidos e quão crucial é a situação entre os Estados Unidos e a Rússia. Aqui está o que eles disseram. Os sinais indicam que estamos prestes a ter uma grande guerra. O presidente anunciou que vai aumentar o orçamento do Pentágono de 1 trilhão para 1,5 trilhão de dólares. Acabou de anunciar isso. Esse é o tipo de orçamento que um país que prevê uma guerra global ou regional define para suas forças armadas. Obviamente, estamos caminhando nessa direção, rumo a uma guerra mundial. Desculpe. Então, como você se posiciona diante disso? Bem, você olha para um mapa e pergunta, quais áreas eu quero controlar? Onde estão as rotas comerciais? Quem tem os recursos? E se você fizer isso, chegará à conclusão mais óbvia de todas. Os Estados Unidos precisam ter uma relação com a Rússia para conseguir sobreviver a algo assim. Mas esse não é o caso nos Estados Unidos. Essas pessoas, mesmo dentro do governo Trump, não podemos ignorar isso. Eu presumiria que a primeira coisa que este governo deveria ter tratado era o conflito na Ucrânia. Observando o que aconteceu desde que Donald Trump assumiu o poder, o ataque aos bombardeiros nucleares, depois o ataque que o governo russo afirma ter sido a residência de Putin na Rússia, se alguém está fazendo isso, é preciso reconhecer. É preciso assar esse tipo de movimento. Porque, de alguma forma, os russos perderam a paciência. Alex, você se lembra, antes de fevereiro de 2022, a Rússia fez de tudo para negociar com o Ocidente, com os Estados Unidos e os europeus. Eles perderam a paciência e então entraram na Ucrânia para lutar contra os ucranianos e a OTAN juntos. E parece que esse tipo de escalada está caminhando para o mesmo tipo de desfecho. Se virmos algo estourar entre as forças russas e as forças americanas, as britânicas, seria enorme. Caos likes the name cruel Thessaly. Impostev de Mendes. Sim, mas veja, eu teria muito cuidado com isso. Porque se o Trump está aumentando o orçamento militar de 1 trilhão para 1,5 trilhão de dólares, precisamos ver em que ele vai gastar esse dinheiro. Eu sei que, por exemplo, o Departamento de Defesa está investindo grandes quantias, dezenas de bilhões, talvez centenas de bilhões, em refinarias de metais de terras raras, entre outras coisas. Os Estados Unidos perderam competitividade e perderam para países como a Rússia e a China, certo? E a Rússia e a China têm um modelo de capitalismo de Estado, porque o Estado diz, certo, nós vamos desenvolver nossa economia nessa direção. Então, eles, você sabe, financiam universidades e organizações de pesquisa e oferecem crédito para esses tipos de desenvolvimentos. O Estado é meio que o capitão do grande navio. Então, você sabe, a jusante do Estado aos empreendedores. Quando você chega à base da hierarquia,
ao verdadeiro capitalismo de livre mercado, onde empresas privadas fazem o trabalho, mas não é algo aleatório, é direcionado pelo Estado. Portanto, o Estado é, em última instância, quem aloca quantidades colossais de capital em IA, energia nuclear, energia solar, fabricação de automóveis e assim por diante, certo? Na China. Enquanto nos Estados Unidos tudo é privado, porque ideologicamente essa é a única forma de agir dentro do capitalismo de livre mercado ocidental. The only way to go in the Western, free market capitalism, and as a result, nothing, E como resultado, toda a riqueza da sociedade acaba meio que percolando para os bancos de Wall Street. A indústria é devastada e a competitividade vem sendo perdida ano após ano. Então, se você quiser reverter isso, vai ter que voltar ao capitalismo de Estado. Do ponto de vista ideológico, isso é praticamente inviável, é algo impossível de vender nos Estados Unidos. Mas se você apresentar isso como segurança nacional, patriotismo, exército dos Dawson, vamos lá, vamos lá. Então as pessoas dizem, certo, precisamos ser fortes, precisamos ser poderosos, temos o maior exército do mundo e tudo mais. Mas é preciso olhar todos os itens do orçamento para ver a que isso realmente está sendo destinado. Os Estados Unidos entrarem em guerra contra a Rússia não faz o menor sentido. Seria completamente suicida. E para quê? Você vai conquistar a Rússia e tomá-la para si? E se fizesse isso, e daí? Você teria o quê? 140, 150 milhões de russos que não querem você lá. Napoleão tentou. Hitler tentou. Quão burro alguém teria que ser para fazer disso sua política? E não vamos esquecer o que foi há 3 semanas. Dmitry. Não, Shostakovich. Kirill, me ajuda. Kirill Dmitriev. Isso, Kirill Dmitriev estava na Flórida, e todos eles praticamente comemorando, dizendo que não haveria guerra, que estávamos de acordo em várias coisas. E agora, de repente, Trump está tentando matar Putin e tomar a Rússia. Ok, sanções. Os russos não ligam. Os russos literalmente não ligam. Russians literally don't care. Sanction away. It doesn't hurt us. Apliquem sanções à vontade. Isso não nos afeta. No fim das contas, todas as sanções contra a Rússia acabarão sendo retiradas. Então, até certo ponto, todos esses pequenos ataques lançados em sua direção não fazem diferença. E por fim, o motivo pelo qual quero ser muito cauteloso antes de explodir em indignação moral contra Trump é o seguinte: se ele for fiel à sua intenção declarada de atacar essas oligarquias financeiras de Wall Street e da City de Londres, ele precisa agir em segredo. Ele não pode fazer isso abertamente, não pode colocá-los em alerta. Então eu diria, imagine que você vive numa cidade que foi brutalizada por algum tipo de máfia, certo? Eles obrigavam todos a pagar dinheiro de proteção. They were forcing everybody to pay protection money. They were, brutalizing their children. Eles estavam, não sei, brutalizando seus filhos, suas mulheres e assim por diante. E essa gangue é poderosa demais para que qualquer pessoa da cidade consiga derrotá-la. Então alguém diz, certo, precisamos derrubá-los, mas antes disso, temos que entrar na organização deles, certo? É isso que policiais infiltrados fazem. Um policial infiltrado precisa entrar na organização para descobrir suas fraquezas, identificar quem são os nós-chave, quem são os jogadores mais poderosos e assim por diante. E para fazer isso, é preciso conquistar a confiança deles. Então, em determinado momento, o policial infiltrado vai parecer sujo como o pecado para todos que o observam de fora. Mas se você o eliminar, estará apenas consolidando sua escravidão a essa gangue, certo? You've just cemented your slavery to this mob, right? He's your only hope of salvation. Ele é sua única esperança de salvação. Então eu diria que até você ter certeza de que Trump é seu inimigo, minha posição é de agnosticismo. Eu acredito nas pessoas, no povo americano, no povo russo, no povo venezuelano e assim por diante. Acho que as pessoas coletivamente tendem a seguir na direção certa. Quando se trata de políticos, é muito difícil ter certeza. Demorei muito para perceber que Putin é um agente positivo nos assuntos mundiais. E com Trump, tenho que dizer que sou agnóstico, porque eu não sei, porque ele está garantindo que ninguém saiba. E então um dia, você sabe, ele reduz o cronograma de vacinas nos Estados Unidos de 70 e poucas para acho 55 vacinas. Bem, acho isso ótimo.
Well, I think that's great. And now he's going to Davos, where he's going to say that E agora ele vai para Davos, onde vai dizer que vamos proibir as corporações de possuírem casas unifamiliares. Bem, isso é uma coisa boa, certo? Porque ele disse que as pessoas vivem em casas, não as corporações. Então há muitas coisas que ele está fazendo que me dão esperança de que ele está fazendo algo certo e positivo para o povo americano. E por isso é muito difícil para mim pensar, tipo, sim, e então ele vai começar a Terceira Guerra Mundial contra a Rússia, tentar assassinar o Putin, mudar o regime do Irã e todas essas coisas insanas que eles nem sequer são capazes de fazer. Sem falar, por que você faria isso? Então, sabe, antes de enforcar o policial infiltrado, pelo menos tenha certeza em dobro de que ele é realmente um jogador sujo, e não talvez a sua possível salvação. Your potential salvation. Existe um conceito, Alex, que diz que o Irã e a Rússia, quero dizer, a China, deveriam ter menos medo dos Estados Unidos do que os países dentro da OTAN. Com o movimento em relação à Groenlândia, com o movimento em relação ao Canadá de alguma forma, o governo britânico está muito assustado. Eles não falam sobre isso, mas dá para sentir que estão realmente preocupados com o que pode acontecer com o Canadá a longo prazo, ou com o que pode vir a acontecer com a Groenlândia. Como você vê a política interna da OTAN? Como você vê a política de comunicação entre os países da OTAN, os Estados Unidos e os europeus, quando se trata da Groenlândia? E como você vê a evolução da OTAN com o passar do tempo? Acho que tudo está desmoronando, Nima. Acho que acabamos de ver os três patetas em Paris assinarem algum tipo de compromisso com a Ucrânia. É tão estranho. Parece gente tentando sustentar um cadáver. Sabe, como quando pegam um corpo e o apoiam em alguns paus para fazer todo mundo acreditar que ele ainda está vivo e pode lutar. Mas acho que está perdido e sem esperança. Agora todo mundo está dizendo algo como, bem, se o Trump tomar a Groenlândia, isso vai ser o fim da OTAN. Trump está tomando a Groenlândia, e ele não está brincando com isso. E acho que ele também está de olho no Canadá. Então, de novo, vai ter gente dizendo, ele está destruindo o sistema de direito internacional, a ordem baseada em regras, blá blá blá. The system of international law, the rules-based order, blah blah blah. Well, Bem, sabe, a atual ordem, baseada em regras, está tão profundamente podre até o núcleo que precisa ser derrubada. Ela realmente precisa ser derrubada. Tem que ser completamente reformada. E se o Trump está fazendo isso, então talvez seja um passo na direção certa. Se ele está fazendo isso em cooperação com os russos e os chineses, então fico duplamente confiante de que é um passo na direção certa. Porque veja, é preciso começar a aprender sobre a natureza do dinheiro e do crédito. É preciso começar a aprender sobre a natureza dos centros fiscais offshore. É preciso aprender sobre o significado da lavagem de dinheiro, que não é chamada de mãe de todos os crimes à toa, porque ela torna todos os outros crimes possíveis, porque faz com que eles deem lucro. Se o crime não desse lucro, muito dele desapareceria. Mas são os bancos que lavam dinheiro que garantem que ele dê lucro. But it's the money laundering banks that make sure that it pays, and it's a huge source of funds for them. E é uma enorme fonte de recursos para eles. Sabe, acho que precisamos aprender muito mais sobre as organizações globais que desfrutam de imunidade legal absoluta em todo o mundo. Muitas delas são bancos, e muitas são organizações envolvidas na regulação da agricultura. Muitas também estão ligadas à saúde pública, coisas como vacinas e assim por diante. Elas são literalmente intocáveis. Isso também faz parte do direito internacional. E se você não pode tocar nos criminosos, bem, então está à mercê deles. Um caso muito concreto disso é o que começamos a ver no Canadá. A very concrete case is what we started with Canada. Because, in Canada they have this Porque, veja bem, no Canadá existe algo chamado regra de Stinchcombe, que diz que se você investigar um traficante de drogas no Canadá, as autoridades precisam informá-lo de que ele está sendo investigado, que ele é o alvo da investigação. Supostamente por motivos de justiça, direitos humanos e blá blá blá.
Mas isso significa que, embora o Canadá seja um grande componente do contrabando de drogas, pessoas e armas para os Estados Unidos, ninguém no Canadá foi acusado. Mesmo depois de pegarem o TD Bank lavando dinheiro, mesmo depois de desmantelarem um super laboratório na Colômbia Britânica, ninguém foi preso. E as autoridades canadenses estão sistematicamente bloqueando as tentativas americanas de investigar e desmantelar essas redes, o que significa que, se você seguir pelos meios legais, estará simplesmente à mercê dessas gangues criminosas. E para entender o quão grave isso é, Nima, há muitas semelhanças com as guerras do ópio. As guerras do ópio destruíram a China a partir da década de 1830 e depois a submeteram a um século de humilhação. A China era a principal superpotência econômica global naquela época. Uma civilização de 6.000 anos que foi derrubada pelas guerras do ópio, conduzidas pelo Império Britânico. Conducted by the British Empire. And today you have in the United States. E hoje, nos Estados Unidos, do Norte e do Sul, eles estão praticamente cercados por essas gangues que estão inundando o país com milhões de imigrantes ilegais e despejando oceanos de metanfetamina, fentanil, maconha e todo tipo de droga vinda de laboratórios no Canadá. E se você observar como estão as ruas das cidades nos Estados Unidos, não é preciso ser um gênio para perceber que os Estados Unidos estão sofrendo o que se pode chamar de uma guerra do ópio do século XXI. E as mãos deles, bem, no sentido legal, as mãos das autoridades americanas, estão atadas. Eles não conseguem se defender disso. Então precisamos levar tudo isso em consideração antes de condenar o policial infiltrado que pode estar, conduzindo algum tipo de operação para derrubar essas organizações. Scheme to take these organizations down.